Irmãos, toda essa questão de confiança no Senhor, né? Confiar no Senhor. Qual o nosso grau de confiança em que Deus tem nos proporcionado? O que a gente pode tirar de aprendizado dessa passagem de Ezequias de Judá? A gente vem estudando ao longo dessa história de Israel os grandes, digamos assim, montanha-russa, né, associada a Israel. Os altos e baixos. Ezequias foi um momento de alta, né? Foi um momento em que Judá, né, depois da divisão, Judá prosperou. Por quê? Porque o seu rei, o rei Ezequias, ele confiava no Senhor. E todas as suas ações, todas as suas vertentes, né, todas as suas atitudes estavam baseadas única e tão somente na confiança ao Senhor. Bom, então, acerca da proposta da aula de hoje, nós temos que o texto básico, ou o texto fundamentado, né, para a gente estudar, está lá em 2 Reis de 18, capítulo 18 a 20, e basicamente 2 Crônicas de 29 a 32. Como são textos longos, eu não vou me ater a fazer a leitura de todo o conteúdo. E assim a gente vai dando pinceladas acerca dessa passagem para contextualizarmos a aula de hoje. Bom, seguindo o roteiro da revista, a proposta de nós entendermos o texto básico, ele vem do versículo-chave. O versículo-chave está lá em 2 Reis 18, 5. E a revista, né, na revista, os irmãos podem acompanhar comigo, aqueles que possuem, está escrito: confiou no Senhor, Deus de Israel, 2 Reis 18, 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Essa é a passagem que ela está remetida na revista. Na minha Bíblia, ela tem um texto um pouco mais, uma interpretação diferente, mas que no contexto é a mesma coisa, né? Na minha Bíblia fala que Ezequias confiava no Senhor. E eu acho interessante porque nessa passagem da revista, ele deixa o sujeito, né? Para a gente entender quem é o sujeito. No caso de Ezequias. Confiou no Senhor. Já na minha Bíblia, na interpretação que foi dada, tá: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Glória a Deus. Olha a ênfase que é dada. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Então, quando a gente entende, quando a gente estuda essa passagem de Ezequias de Judá, em que nós observamos e entendemos o quanto que Judá prosperou, a gente já entende quem estava por trás disso tudo. A questão da confiança no Senhor, né? Do ato de confiar no Senhor. Dentro dessa proposta ainda, o alvo da lição é compreender como Deus abençoa e protege os que lhe são fiéis. Eu acho tão forte isso, né? Que o alvo da nossa lição, olha o alvo da lição: compreender como Deus abençoa e protege os que lhe são fiéis. A gente estava falando agora há pouco tempo sobre a participação na EBD, né? E aí eu brinquei, falei assim, não, a igreja, o pastor, a igreja tem que fazer um chamamento para os irmãos participarem mais da EBD, né? Porque quando eu tenho uma bênção, eu quero agradecer, eu quero pedir. Mas quando eu quero fazer a obra, quando eu quero estar aqui presente, participando, aprendendo, eu já não sou tão presente assim. Então, a gente muitas das vezes a gente quer compreender
ou a gente quer entender o grau de fidelidade de Deus para comigo. Né? Eu peço, Deus atende? Eu peço e Deus atende? Não. Não necessariamente. Eu peço. Se Deus achar que é razoável, se Deus achar que eu sou merecedor, ou se Deus achar que aquilo tem um propósito na minha vida, Ele pode vir e atender. Né? Então, compreender como Deus abençoa e protege os que lhe são fiéis. Bom, eu peço fidelidade de Deus para mim, e eu retribuo fidelidade minha para Deus? Então, esse é o alvo que ele tem. Ele pode ter duas vertentes, né? A fidelidade de Deus para comigo e a minha fidelidade para com Deus também. Quais são os objetivos específicos para a gente compreender essa lição, irmãos? Entender como Deus protege os que lhe são fiéis. Desejar viver uma vida saudável todos os dias. E o último, buscar a Deus em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis. E aqui eu faço uma pequena observação nesse último objetivo. Buscar a Deus em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis. Eu faria uma outra abordagem, e eu acho que eu já até falei isso com os irmãos. Buscar a Deus em todos os momentos, inclusive nos momentos em que tudo me vai bem. Sabe? Porque nos momentos difíceis, naturalmente, a gente já procura um escoramento. A gente já procura se apegar em alguém, se apegar a Deus, se apegar... Porque nos momentos difíceis, o próprio nome já diz, é difícil. E agora no momento em que tudo me vai bem? Muitas das vezes eu esqueço. Muitas das vezes eu esqueço de Deus. Então a única observação que eu faço aqui, é lógico que eles quiseram dar uma ênfase aqui maior, que buscar a Deus em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, né? Mas buscar a Deus essencialmente em todo o momento. Em todo o momento. Não só nos momentos difíceis, e não esquecer dos momentos que eu tenho também, em que tudo me vai bem. Então esses são os 3 objetivos de nós entendermos essa relação entre a compreensão do que Deus me proporciona em termos de confiança, né? E aí na revista, irmãos, aqueles que possuem, pode acompanhar. O primeiro parágrafo fala assim: vários reis de Judá prestaram atenção à vontade de Deus como expressa na lei de Moisés, ouviram as advertências e a orientação dos profetas do Senhor lhe dirigiram. Entre esses reis, Ezequias se destaca. A sua atuação e as suas vitórias estimulam a nossa fé e a nossa fidelidade. Confirmam para nós a santidade e a fidelidade do Deus a quem também servimos. Ele faz essa referência, irmãos, porque Ezequias faz uma revolução, que aí eles chamam de reformas. As reformas que Ezequias proporcionou para Judá. Sua fidelidade e suas reformas. Relacionamento com Deus. Ezequias conhecia a palavra de Deus e a praticava. Conhecer a palavra de Deus, todo mundo conhece? Inclusive quem? O diabo, Satanás. Inclusive ele também conhece a palavra de Deus. Então tem muitas pessoas que são sábias, né? Que conhecem a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Mas uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar. Ezequias conhecia e praticava as leis, né? A chave do seu êxito como rei era o relacionamento mantido com Deus. Então, olha o que se busca, olha o que se proporciona na lição. O êxito do reinado de Ezequias tem como referência a proximidade, relacionamento. O que a gente pode entender de relacionamento? O que vocês entendem como relacionamento, irmãos? Conhecimento? Conhecer? Oi, tudo bem?
Intimidade é a palavra. Intimidade é a palavra. Então, qual que é o meu grau de intimidade com Deus? Quantas vezes eu falo com Ele por dia? Né? Ezequias, aí eu gostei aqui, vou até reenfatizar aqui essa passagem de 2 Reis 18:5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Esse é o nível de relacionamento. Esse é o nível de proximidade, de intimidade para com Deus. E aí a gente começa a entender o porquê que esse grau de relacionamento, esse grau de confiança, esse grau de proximidade, uma das primeiras ações quando ele foi alçado a rei de Judá, foi a remoção da idolatria. Removeu a idolatria. E de onde que veio essa idolatria? Porque assim, eu gosto muito dessa expressão, né? Engenheiro de obra pronta. Né? Quando está tudo pronto, você vai e critica. Nossa, você podia ter feito assim, você podia ter feito desse jeito. Se nós nos detalharmos muito, nós vamos criticar muito Israel, né? O povo de Israel. Por quê? Foi tirado do Egito. Olha o que Deus proporcionou, olha o que Deus ofertou para esse povo, olha o que Deus deu para esse povo. E ainda assim, a todo momento, eles falhavam. Eles puderam ver a glória de Deus várias vezes. E ainda assim, eles falharam. Olha o que fez o pai de Ezequias. O rei Acás, pai de Ezequias, havia trazido a idolatria e práticas pagãs de volta a Judá. Ou seja, de novo o cenário de montanha-russa, né? Judá e Israel é um sistema de montanha-russa entre altos e baixos no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Ezequias, para tentar ser um apaziguador, um bom vivando, ter relacionamento, não intimidade, ter relacionamento, ele aceitava uma série de situações, uma série de processos de idolatria. E aí hoje em dia, muitas das vezes, a gente nos remete somente à idolatria, a imagens. Né? Quando a gente fala em idolatria, muitas das vezes a gente está remetendo à questão de imagens hoje em dia, para nós. Mas não somente idolatria a respeito de imagens, mas idolatria a respeito de outras situações. Por exemplo, idolatrar um filho, idolatrar um pai, idolatrar um amigo, idolatrar uma determinada situação em detrimento do quê? Da obra do Senhor. Isso tudo são processos e são questões relacionadas à idolatria. Festas pagãs, práticas pagãs, isso tudo nos remete ao quê? A um processo de não comunhão com Deus. Então assim, vamos criticar lá o povo de Israel, vamos aprender o que eles fizeram de errado, mas vamos tentar fazer com que nós diminuamos, ou melhor, eliminar de nossas vidas a idolatria, seja o que quer que seja, em que momento que seja. Por quê? Ezequias, ele foi bem-aventurado, né? Ele foi alçado como um dos melhores reis de Judá, devido a quê? Relacionamento, intimidade com Deus, confiança em Deus. Ezequias começou seu reinado consertando esses tristes desvios. Qual que é uma dos 10 mandamentos, que para a época que ele era todo ele válido, né? Não farás de ti imagem de escultura, não adorarás, não se prostrarás diante de outros deuses. E o que o povo de Israel estava fazendo? Idolatrando. Removeu altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Eu penso o seguinte, só em ele começar o reinado dele, destruindo tudo aquilo que foi trazido para dentro do reino de forma equivocada, ele já ganhou os pontinhos com Deus. Vocês acham ou não, irmãos? Falei assim, nesse aí eu boto fé. Esse aí cumpre as minhas leis, a minha palavra. Porque ele já começou destruindo tristes cenários que me foram apresentados por um povo que a priori é o povo escolhido. Um povo escolhido. Em que eu cuidei, em que eu direcionei, em que eu dei tudo.
E aí, quando a gente erra, atualmente, quando a gente erra, qual que é o nosso sentimento? O Espírito Santo toca? Fiz besteira. Culpa, né? Então, por isso que eu falo que muitas das vezes é fácil a gente criticar lá atrás. Como esse povo fez isso? Ou contar um segredinho. A gente faz também. Maior e menor escala. Mas a gente faz também. Ou só eu faço, irmãos? Outro dia eu brinquei sobre a questão da topada aqui, né? Dar uma topada com o dedo de chinelo numa pedra ou algo do gênero. Você não vai falar assim, glória a Deus, aleluia, Senhor. Geralmente a gente não fala isso. Geralmente a gente fala outras coisas. Isso é só uma brincadeira que eu estou usando, só um exemplo de pequenas coisas. Mas o nosso relacionamento com Deus no dia a dia, as nossas atitudes com nossos irmãos, a nossa atitude dentro da igreja, o obreiro, né, Rodrigo? O obreiro. Glória, glória, Senhor. No chamado, será que a gente vai estar saindo pelaquela porta ou por essa porta? Uma outra ação de Ezequias foi a reforma do templo e restauração do culto. Vai passar. Juntou os sacerdotes e os levitas responsáveis por tudo no templo e os animou a trabalhar. Aí eu fiquei pensando. Teve um domingo desse, eu não vou recordar o que foi, mas teve um domingo desse e nós tínhamos aqui os nossos levitas, quase que 100%. E o louvor foi top. Foi ótimo. O pastor chegou aqui e ainda brincou assim, irmãos, uma assembleia rápida aqui, todo mundo ia estar de acordo que o louvor de manhã cedo seja igual foi aqui? Uma brincadeira do pastor. Por quê? Para dar ênfase na questão do ânimo. Para dar ênfase à questão da disponibilidade. Para dar ênfase de que nós temos que oferecer o mais ou menos para Deus. Certo? Não. A gente tem que oferecer o melhor para Deus. Né? Então ele juntou os sacerdotes, os levitas, responsáveis por tudo no templo, e os animou a trabalhar. O que a gente tem que fazer para nos animar a trabalhar para a obra de Deus? Tem que virar cambalhota, virar pirueta, fazer o que, irmãos? Para que nós tenhamos ânimo para trabalhar para Deus. Animados, todos puseram mãos à obra. O templo foi purificado e houve cultos maravilhosos ali. E aí eu fico me perguntando, durante a lição, quer dizer que eu tenho que ter algo, ou alguma ação, para que eu tenha ânimo de dar o melhor para Deus? É isso? Percebe como a gente consegue trazer aquilo que foi lá atrás para os tempos de hoje em dia? Porque lá Ezequias fez o quê? Ele começou o seu reinado eliminando a questão da idolatria. Então o povo falou assim, cara, esse bacana aqui, ele é diferente. Vamos dar um voto de confiança a ele. Vamos trabalhar. Então Ezequias teve a capacidade também de quê? De liderança. De liderar. De transformar pessoas. De aquecer novamente o ânimo das pessoas para trabalhar em função de quê? Em função da obra de Deus. E olha o tanto que ele foi sábio. Ele ainda, letra C, não sei se dá para ver ali, tá não. Ezequias chamou todo Israel, não apenas Judá, para renovar a obediência a Deus. Então, como o reino era dividido, Israel e Judá, o que ele fez? Não, eu não vou focar só aqui em Judá, não. Eu vou tentar trazer todo o Israel, todo o povo de Israel, para renovar a obediência a Deus. Sabe quando a gente está desviado?
Por exemplo, eu andei alguns anos da minha vida desviado, fora da palavra de Deus. E quando a gente, eu e a Andréia, como eu já falei para os irmãos, teve a sabedoria foi dela, porque a gente estava igual pipoca, pulando numa igreja cá, pulando na igreja lá, pulando na outra igreja, para tentar achar aquela em que eu e ela, nós nos adaptaríamos. Tolo. Eu tenho que me adaptar? A igreja tem que se adaptar a mim? É o que eu quero? Não, é o que Deus quer. Qual que é a minha referência? Eu vou na igreja, eu não vou para... É lógico, precisa ter relacionamento, né? Amizade. Mas eu vou para Deus é para cultuar, para agradecer o que Deus tem me oferecido e me proporcionado, para pedir também. Então olha o que ele fez. Renovar a obediência. Então é a mesma coisa que a pessoa que está afastada volta para a igreja. Né? No aniversário da igreja a gente tentou trazer várias pessoas para cá para ver o teatro, para tentar tocar o coração da igreja de que o fim pode estar próximo. Algumas pessoas falam que está próximo. Eu costumo usar o pode estar próximo ali porque eu não sei o tempo, não sei quando que vai ser isso. Alguém sabe? Alguém sabe, irmãos? Quanto que vai ser? Acho que não, né? Então o que ele faz? Faz esse chamamento de todo o povo de Israel para voltar à obediência a Deus. Que alegria, diz aqui a revista. Que alegria. Ezequias e o povo se alegraram com o que Deus havia feito em tão pouco tempo. Vou repetir, irmãos. Que alegria! Ezequias e o povo se alegraram com o que Deus havia feito em tão pouco tempo. Amém. Então olha o que um rei, um líder que dá direcionamento, olha o que ele acarreta em todo o povo. Olha o que ele acarreta em todo o povo. Mudança de hábitos, renovar a fidelidade a Deus, ter intimidade com Deus. E aí, muitas das vezes, como eu falei, a gente critica determinadas situações, mas a gente para pensar, e isso vai uma crítica para mim mesmo, né? Como já falei para os irmãos, não é particularidade minha, mas a minha vida ela é bastante corridinha. Quantas vezes a gente conversa com Deus por dia? Quantas vezes você se isola em determinado momento, determinada situação do dia, não é da semana, não é do mês. Né? Não, eu oro a Deus domingo. Eu me relaciono com Deus domingo. Ou então na terça-feira, que eu estou vindo aqui para pedir pelos meus filhos. Não, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, ela tem que ser diária. Diária. E aí eu gosto muito daquela expressão. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Sabe? Então assim, que nós possamos também nos alegrar em ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Ezequias cuidou que os levitas e sacerdotes fossem devidamente sustentados pelas ofertas do povo. Vou fazer um parênteses aqui, porque, não sei se, acho que hoje não, né, Rodrigo? Hoje não vai ter prestação de contas não, né? Vai? Então acho que o pastor não me autorizou não, mas eu vou me autorizar aqui. Ezequias cuidou que os levitas e sacerdotes fossem devidamente sustentados pelas ofertas do povo. Como é que está o nosso grau de oferta para Deus? Como é que está a manutenção da igreja? A conta da igreja está no positivo, está no negativo, estamos devendo alguém, não estamos.
Olha o que Ezequias fez. Cuidou que os levitas e sacerdotes fossem devidamente sustentados pelas ofertas do povo. Para quê, irmãos? Para a obra. Para a obra. Recuperação das terras perdidas. Então, olha o que proporcionou Ezequias. Né? Destruição de todo os processos idólatras, restauração da fidelidade do povo com Deus, e agora recuperação de terras perdidas. E aí, quando a gente fala de terras, é importante ressaltar o seguinte, que quando Deus tirou, né, quando Deus ofereceu terras ao povo de Israel, aquilo era muito valioso. Por quê? Porque foi Deus que deu. E devido a todo esse desencadeamento da perda da referência de Deus, o povo de Israel foi perdendo terreno, foi perdendo terras, foi perdendo uma série de cidades para os filisteus, para outros povos. Por que Deus deixou isso acontecer? Porque perderam o relacionamento, perdeu a intimidade com Deus. Então, na nossa vida, quando a gente começa a ter perdas, não estou falando perda de terras, estou falando de perda de amor, perda de bens, perda da paz. Isso pode estar tudo relacionado ao quê? A falta da minha intimidade com Deus. Ezequias feriu os filisteus. No reinado de seu pai Acás, os filisteus tinham invadido as cidades. Em Israel e Judá, a posse de terra era ligada estritamente à fidelidade a Deus, que lidera o território. Então Deus deu o território. Ao passo que você perde relacionamento, perde intimidade com Deus, outros povos vêm, atacam e começam a fazer uso daquelas terras, começam a dominar aquelas terras. Isso causa a Deus também o quê? Decepção. Por quê? Porque isso tudo está acontecendo, isso tudo acontece, por quê? Por causa do seu grau de infidelidade, a falta de relacionamento. E por que Deus proporcionou, por que Deus ofereceu a Ezequias essa questão da recuperação das terras? Por que Deus proporcionou essa capacidade a ele, de recuperar as terras? Por causa da intimidade, porque Ezequias honrava a Deus. Porque Ezequias honrava relacionamento, proximidade, intimidade, honra, glória. Conseguimos entender até agora, irmãos, por que ele foi um rei diferente? Que lá no início da lição, a gente pode chamar aqui, ó, o alvo da lição, ao estudar essa lição, você vai compreender como Deus abençoa e protege os que lhe são fiéis. E no versículo chave, fala que Ezequias confiou no Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, a ênfase dada de todas essas conquistas, de todas essas vitórias associadas a Ezequias, tudo relacionado ao grau de intimidade, de honra, de relacionamento de Ezequias para com Deus. A Bíblia tem umas 2 ou 3 promessas para a gente, é isso mais ou menos, não? Essas promessas eu vou adquiri-las quando? Não, se eu for todo domingo na igreja, essas promessas elas vão me ser proporcionadas. Né? Essa promessa eu vou ter se eu tiver relacionamento com Deus. E aí, de novo, dentro da história de Israel para hoje, a fé e a fidelidade de Ezequias eram evidentes. Ele fez de tudo para eliminar a idolatria da vida do seu povo. E aí, como está a teologia, a obediência à palavra de Deus na igreja hoje? Olha que pergunta boa. Olha que pergunta interessante, que é a história de Israel para hoje. Como que está a obediência à palavra de Deus na igreja hoje? E aí, esses dias, pastor, eu estava... Engraçado, né? Eu não vejo mais TV, eu vi os streams da vida, né?
E aí eu estou lá no YouTube, vendo uma mensagem, em que um pastor, não vou citar o nome, porque eu não venho ao caso, ele fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Tomou conhecimento, pastor, desse reverendo, né? da Igreja Batista. Foi desligado da ordem dos pastores batistas. A Bíblia precisa ser atualizada. Perguntou, através do que a gente vem estudando, de Israel. A gente consegue fazer associações do que o povo de Israel viveu e o que a gente está vivendo? Todo o tempo a gente consegue fazer essas associações. Então, que história é essa de que a Bíblia precisa ser atualizada? Então, olha que nível chega. A obediência à palavra de Deus é dada hoje na igreja. Irmãos, desculpa, mas nós vemos aí alguns pseudo-pastores, pseudo-líderes, proporcionando casamento entre pessoas do mesmo sexo, aceitando como membro. Que evangelho é esse que a gente tem visto por aí? O que isso nos remete? E eu tô indo em pontos que são pontos críticos, né? Que envolvem debates, mas existem coisas mais simples que a gente pode discutir e ver como que está a obediência à palavra de Deus na igreja de hoje em dia. Quais são as nossas atitudes, quais são os nossos comportamentos, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, quem que a gente idolatra. Não idolatra ninguém não. Opa, faz uma pesquisa aí no seu íntimo. Vê para quem que você dá prioridade. Porque cada vez mais a gente percebe que existe uma artimanha, uma busca estatal para interferir no culto, na família. Outro dia eu vi um cara falando que o objetivo dele é destruir a família, o patriarcado. Por quê? Porque isso é referência de Deus. Então, quando a gente começa a perceber que muitas pessoas começam a achar normal uma corrupção, isso é normal. O país é um país corrupto, então, eu não acredito que esse candidato aqui foi corrupto. A tendência é penalizar a igreja que não se adequar a essas novas leis, né? A tendência é penalizar como discriminação. Sim. Eu não vou lembrar o nome agora, irmão Lucas, mas teve um pastor que foi chamado ao Ministério Público para dar satisfação do porquê que ele estava pregando contra a questão da homossexualidade. Olha em que nível nós estamos chegando. Então, vamos olhar para Israel e ver o que eles erraram. Beleza, fácil. Por quê? Porque está aqui, a gente está estudando. Ok, mas vamos fazer uma análise nossa também. O que o nosso povo, o que a nossa geração está proporcionando em termos de relacionamento, em termos de confiança, em termos de intimidade com Deus. Continuando, irmãos, o confronto com a Síria. Ezequias teve ainda essa questão de uma possível guerra, né, para a tomada de Judá. O reino do norte, que no caso era Israel, foi conquistado pelo rei da Síria, que desejava também atacar e conquistar Judá. Senaqueribe, que era o rei da Síria, acampou-se contra as cidades de Judá para tomá-la. Porém, Deus não deixou. Deus não deixou que isso acontecesse. E aí eu achei interessante, porque você vai começando a pesquisar, num dos momentos aqui, fala que Ezequias, a transformação dele foi tão grande, em que ele fez um túnel para trazer água para dentro da cidade. E aí você fala assim, cara, mas qual que é o objeto disso? Por que isso está referendado ali na Bíblia? Não tem uma explicação, né? Ele fala assim, não, ele fez uma baita de uma obra de engenharia para trazer a água para a cidade. E aí eu, buscando entender, compreender, a nascente da água era fora da cidade. Era numa parte fora da cidade. E ele fez um encanamento em que um túnel, né? Em que essa água, essa nascente, ela não era
perceptível fora da cidade. Ou seja, você passava por ali fora da cidade, tinha os muros, né? Fora da cidade, e você não enxergava que ali tinha uma nascente. Né? E aí esse túnel ia dar lá numa parte dentro da cidade para que os habitantes, né, o povo, pudesse se abastecer de água. E aí eu vi uma explicação e falei assim, cara, tem todo sentido. Irmãos, com exceção minha, o André vai me matar agora, com exceção minha, que eu consigo ficar um dia sem beber água, quantos de nós conseguimos ficar um dia sem beber água? Difícil, não é? Sem se hidratar? Difícil. Então, olha só, quando esse Senaqueribe, quando ele tenta invadir a cidade, qual que era o primeiro meio dele fazer com que o povo se rendesse? Opa, aqui fora da cidade tem uma nascente. E ela é visível. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o abastecimento de água para o povo, e assim depois eu conquisto eles facilmente. É uma estratégia? É uma estratégia. E aí o que Ezequias fez? Não, eu não vou dar essa oportunidade para ele. Vou fazer um túnel com essa água, e essa água vai para dentro da cidade, e o povo vai poder se abastecer de água dentro da cidade. Olha a estratégia. Dada através de quem? Relacionamento, confiança em Deus. Então, quando a gente tem relacionamento, algumas estratégias mirabolantes também nos são apresentadas. Algumas estratégias para a defesa do povo, para a defesa da minha casa, para a defesa da minha igreja, para a defesa das minhas convicções religiosas. Isso também me é proporcionado. Algumas outras ações de Ezequias. Trabalhou em equipe com o seu povo e trouxeram água para dentro da cidade. Edificou todo o muro, fez armas e escudos em abundância. Animou o povo. E eu achei isso interessante de novo. De novo a questão do ânimo. E aí eu lembrei, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. De novo, animou o povo para que todos tivessem coragem e ânimo. Quando eu tenho mais coragem para servir a Deus? Quando que eu tenho mais coragem, mais disponibilidade para servir a Deus? Alguém sugere? Quando? Quando está no sofrimento, quando está nas adversidades. Aí eu crio uma coragem. Isso eu estou falando para os irmãos, mas isso serve para mim também, tá, irmãos? Eu não estou sendo, como diz, o isentão, que é a palavra da moda agora, né? O isentão. Não, quando o negócio aperta, vamos fazer culto doméstico, vamos na igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Estamos acostumados a isso ou não? Não precisa falar não. Pensa aí dentro de você. O cerco a Jerusalém. Mesmo sendo fiel a Deus, o inimigo tenta nos atacar. Sim ou não? A todo momento. O inimigo está ali, tentando nos destruir, tentando nos atacar. Jerusalém foi sitiada e o rei assírio, de novo, Senaqueribe, persuadiu Ezequias a entregar a cidade sem resistência. O que Ezequias e Isaías fizeram para que isso não acontecesse? Oraram, clamaram a Deus, clamaram aos céus. E aí eu pergunto, Deus atendeu? Sim ou com certeza? E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combates e todos os líderes e os oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Glória a Deus. Quando a gente vence o inimigo é um mal barato, cara. Quando a gente vence o inimigo, a gente quer fazer festa, a gente quer dar glória a Deus, a gente quer fazer um culto de agradecimento, um culto de ação de graças. É ou não é? Para que o inimigo saia dali envergonhado. Porém,
Contudo, todavia, entretanto, Ezequias passou por turbulências também. Ele teve uma doença. A Bíblia não fala qual doença foi, mas fala que ele adoeceu e esteve à morte. Quando ele adoeceu e esteve à morte, o que ele fez mais uma vez? Orou. Orou, clamou a Deus. E aí Deus falou para Isaías informar a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Glória a Deus. Só que aí depois eu fiquei pensando assim, irmãos, olha como é que o cidadão é, né? Ele me ofereceu mais 15 anos, beleza? Aí depois eu vou falar assim, caramba, só falta 14. Passou mais um ano, assim, cara, só falta 13 agora. Só falta 2. Só falta 1. Olha o que eu comecei a pensar. Em vez de eu falei assim, não, vamos dar glória a Deus, né? Pô, mais 15 anos aqui, legal. Não, a cabeça do cidadão falou assim, vou entrar em contagem regressiva. Porque hoje, meu pai fala isso sempre, cada um de nós aqui temos uma senha. Uma senha. Rodrigo, você sabe o número da sua senha? Mas você sabe que você pode ser chamado a qualquer momento. Então meu pai fala isso, a gente tem uma senha, invisível, mas é uma senha. E aqui eu fiquei fazendo essa relação. Eu tenho uma senha, mas esse aqui ele tem a senha, mas a senha dele vai iniciando uma contagem regressiva. Irmãos, é só uma brincadeira. Bom, como eu falei, nem tudo são flores na vida de Ezequias. Ainda teve uma passagem, que está lá em Isaías. Essa eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Se alguém pudesse ler, por favor. Isaías 39, de 1 ao 6. O que a gente entende como essa passagem? O que dá para a gente extrair dessa passagem, irmãos? O egoísmo. Porque veio um rei e Ezequias começou o quê? A mostrar, olha aqui, prata, ouro, olha aqui tudo que eu tenho, olha as riquezas que eu tenho, olha o meu palácio, olha a minha casa. Soberba, egoísmo. E ele esqueceu de um detalhe pequeno, ou de um grande detalhe, que eu não tenho honra nenhuma naquilo ali. A honra toda é para quem? Ou deveria ser para quem ali naquele momento? Para Deus. Porque Deus proporcionou com que ele tivesse tudo aquilo, porque ele foi fiel. Ele confiou em Deus, ele teve relacionamento, ele teve intimidade. Então quando ele mostra isso, Deus falou assim, você está se vangloriando de tudo isso aqui, então eu vou te falar o seguinte, isso aqui vai ser tudo desse povo que veio te buscar, que veio ver, que veio visitar, e você se vangloriou disso. Então olha que isso nos remete. Ezequias esquece dos grandes livramentos que Deus lhe concedera nesse momento. Que tudo aquilo que ele tem foi dado por Deus, as vitórias foi dada por
Deus. As vitórias da sua vida, meu irmão, foi dada por Deus. Eu conquistei. Você conquistou. Mas com alguém por trás disso te capacitando. Com a permissão de Deus. Considerações finais, irmãos. Ezequias serviu fielmente ao Senhor. Nenhuma dúvida disso. Por isso ele foi ajudado. A terra de Judá foi próspera, prosperou. Jerusalém foi protegido. E o relacionamento com o povo de Deus também foi restaurado. Então, olha quantas maravilhas que nós podemos observar na vida de Ezequias, e que se nós formos fiéis a Deus também, tivermos intimidade, relacionamento com Deus, olha o que a gente pode ter. A primeira igreja batista em Arcos serve fielmente ao Senhor, por isso ela é ajudada. A cidade de Arcos prospera. Arcos é protegida e o relacionamento com Deus é restaurado. Olha que bênção seria. Amém? Isso tudo por quê? Isso tudo por causa da fidelidade, do relacionamento, da comunhão com Deus. E aí eu deixo a última pergunta para hoje. Qual o nosso grau de relacionamento e de intimidade com Deus? Amém? Essa pergunta fica para os irmãos e eu responder no seu íntimo. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Te agradecemos pela lição de hoje. Te agradecemos pelos momentos que nos proporcionou no dia de hoje, ó Pai. Que nós possamos ter, assim como Ezequias, Pai, relacionamento, intimidade com o Senhor, ó Pai. Pai, é o que te pedimos, Senhor, não porque somos merecedores, mas no nome do Teu Filho Jesus. Amém.